eu fui profetizado, entende? Quando eu estava no ventre da minha mãe, eu fui profetizado. O Senhor que morreu, inclusive, ano passado, minha mãe, só ela sabia que eu estava grávida, e ele olhou para minha mãe e falou assim: no fruto do seu ventre vai nascer um que vai ser Nazireu. O nome dele será Emanuel, porque você vai ver Deus na vida dele. E ele vai ser um profeta, ele vai arrebanhar almas para Cristo. Então eu sou essa resposta, entende? Eu sou. O que eu vivo hoje foi profetizado há 32 anos atrás. Então o que eu vivo hoje não é resposta dessa geração, como você falou, né? Eu sou resposta de alguém. Então, talvez falar a respeito disso, de eu ser uma resposta, e incentivar a galera a parar de buscar a resposta e se tornar a resposta. Eu conheci o Jesus dos meus pais na minha infância. Eu me lembro bem, a primeira memória que eu tenho assim, a respeito dessa questão de Cristo, eu com 4 anos de idade, levantando de manhã, falando: meu pai, tem pão para tomar café? E ele falou assim: não tem, mas ore, porque Jesus pode mandar pão para a nossa casa. E eu orei e passado algumas horas eu saí brincar na rua, e de repente chegou um senhor na minha casa, falou com meu pai, falou assim: o Mano tá aí? Porque era meu apelido de infância. O Mano tá aí? O pai falou: tá, chama ele. Aí esse senhor me pegou, me levou na padaria e comprou pão, e ele falou assim: ó, Jesus mandou trazer pão para você tomar café. Então o Jesus que meus pais me apresentaram é esse Jesus que nos dá a bênção, que responde orações. Nessa idade eu conheci o Jesus que meus pais me apresentaram. Eu cresci então com essa imagem de um Jesus que dá o que você precisa. Mas aos meus 17 anos eu conheci então o Jesus que não é alguém que me dá algo. Jesus é aquele que me dá quem Ele é. Eu conheci o Jesus não que eu peço, mas que me relaciono com Ele. Primeiro eu comecei o meu ministério, né? Eu comecei sendo pastor do jeito que eu achava que era. Eu entendi que eu tinha esse chamado, que Jesus estava me convidando para ser pastor. E aí eu comecei a fazer como eu via. Então eu fui pastor durante um tempo como eu via meu pai sendo, depois eu fui pastor como eu vi alguns outros pastores sendo. E a minha grande dificuldade foi exatamente essa, porque eu queria suprir expectativas humanas. Eu queria ser pastor no meu ministério, até que eu entendi que eu não sou pastor do meu ministério, sou pastor do ministério que Cristo me confiou. E aí a configuração do ministério mudou completamente. Então a comunidade do reino, nos 6 primeiros meses dela, ela foi uma igreja muito bagunçada. A gente não tinha identidade, a gente não tinha norte, a gente não tinha propósito. A gente simplesmente promovia ajuntamento de pessoas. Depois de 6 meses eu tive um encontro com Cristo sobrenatural, e aonde eu consegui entender, Ele conseguiu plantar dentro de mim, através de uma revelação, aquilo que Ele queria para a comunidade do reino. E a conversa foi bem assim: eu quero a sua igreja, eu quero a sua igreja para mim. E eu disse: Senhor, mas a minha igreja é sua. Aí Ele falou assim: não, a sua igreja não é minha, a sua igreja é sua, e você não faz culto para mim, você não trabalha para mim, você não se movimenta por mim, você faz isso por pessoas e por resultados. Se a sua igreja for minha, eu vou mostrar o que eu faço quando você parar de fazer o que você acha que você tem que fazer. Foi mais ou menos assim, bem chocante. Divisor de águas da minha vida, porque ele mostrou para mim o quanto eu era religioso, o quanto eu era duro de coração. Apesar de ter 26 anos já de idade, 26 anos dentro da igreja, ele mostrou para mim o maior problema do meu ministério era eu. Muito religioso, entendia que as coisas tinham que ser feitas de uma forma muito rígida, com o jugo da religiosidade. E aí ele mostrou para mim o quanto eu era ruim, e aí eu entendi então que de fato eu não conhecia. A resposta para isso está nas pessoas nas quais nós nos conectamos. Veja bem, eu não decido ser pastor: agora eu sou pastor, eu sou líder. Não, isso tudo acontece com o quê? Com a liderança na qual eu me submeto. Então foi o meu pastor que olhou para mim e falou assim: Emanuel, agora você vai cuidar dos jovens. Trabalhei, me disponibilizei, me submeti àquilo que ele me direcionou, porque eu acreditava que a direção que Deus tinha para a minha vida, ela seria me dada através do líder que eu acompanhava, né, pelo meu pastor. E eu entendo então que essa questão, para nós estarmos vivendo o tempo de Deus, nós temos que estar conectados às pessoas que vão ver em nós o propósito de Deus. Porque muitas vezes nós próprios somos incapazes de enxergar isso, e não é saudável também, como eu disse. Nós vemos hoje muitos pastores, bispos, apóstolos que se autodenominam-se, e isso é errado, porque nós precisamos ter alguém que olhe para nós, entenda o tempo de Deus em nós e nos ative nesse tempo. Então,
isso é fé. Esse é o exercício da nossa fé, reconhecer os homens que Deus levanta. Então, esses homens, essas pessoas que nós nos conectamos, elas vão olhar para nós e falar assim: agora é o seu tempo. E aconteceu exatamente isso. Para ser líder, para ser ordenado a evangelista, depois para ser ordenado a pastor, e depois, quando foi para começar o ministério, também foi, alguém chegou para mim e me direcionou a isso. Não foi uma ideia minha, um pensamento meu. Então, o conselho que eu dou para vocês que me ouvem, se conectem a pessoas que enxerguem em vocês aquilo que Deus tem para vocês, porque você, em algum momento, você não vai conseguir enxergar isso, ou você não vai entender o tempo. Agora, quando você se conecta à pessoa que Deus vai direcionar, colocar isso, ela vai te direcionar o tempo e Deus vai confirmar tudo através disso. Eu sempre digo que quem quer ser nunca é. Quem quer ser nunca é. Todas as pessoas que eu converso, que eu pergunto, essas pessoas que hoje são, elas sempre vão dizer assim: eu nunca desejei isso. Eu não desejei ser pastor. Eu não sonhei em ser pastor. Eu queria ser jogador de futebol. Eu queria ser, e fui durante um tempo, eu era executivo de consórcio, vendia consórcio, e me dei muito bem nisso financeiramente, só que não era o que Deus tinha para mim, né? Então a questão que a gente precisa entender é que o nosso ministério, ele nunca pode roubar a nossa essência do relacionamento com Deus. Porque um dia eu fui o menino do violão, depois ministro de louvor, depois evangelista, depois pastor, hoje pastor presidente de um ministério. Só que para Deus não mudou nada. Deus, quando me olha, ele ainda vê o Emanuel. E na minha intimidade com ele, eu preciso entender que eu preciso me despir de todo título, de todo encargo. Por quê? Porque ele vê além de tudo isso. Isso é o que eu faço para ele. Intimidade é quando eu faço com ele, estou com ele. E quando eu estou com ele, eu tenho que fazer como Maria: esquecer o trabalho, tenho que sentar nos pés dele e simplesmente desfrutar da presença dele. E essa pergunta é muito pertinente, porque muitas vezes o ministério nos rouba a intimidade. Eu cheguei um tempo na minha vida que Deus olhou para mim e falou assim, falou claramente, falou assim: parem de pegar alimento para alimentar os outros, você está morrendo de fome. Eu não lia mais a Bíblia para meditar, eu lia a Bíblia para pregar. Eu não ensaiava, eu não cantava, eu não pegava o meu violão para adorar, eu pegava o violão para preparar uma canção para ministrar. E eu estava com a comida na mão, mas estava morrendo de fome. Por quê? Porque no exercer do ministério, no ofício do ministério, eu simplesmente abandonei o propósito. E o propósito é o quê? Estar com ele, fazer para ele. E a gente corre muito esse risco de começar a fazer para ele e acabar fazendo para as pessoas. Por isso que a gente tem um monte de ministro doente. É por isso que a gente tem um monte de pastor que está suicidando. Porque ele está pastoreando os outros, mas ele esquece de ser pastoreado, né? Pedro fala isso: cuida de ti mesmo, cuida de ti mesmo. Nós temos tantas pessoas querendo cuidado, um monte de gente. Mas se a gente perceber, uma coisa que eu passo aqui no discipulado da igreja, os mandamentos, né? Você sabe que as pessoas têm muita dificuldade de entender os mandamentos que Jesus colocou. Jesus resumiu toda a lei em 2 mandamentos. Só que as pessoas não sabem, 99% das pessoas não sabem quais são esses mandamentos. E prontamente eu digo para você que a maioria da igreja não sabe quais são os mandamentos. Por quê? Porque você vai ouvir as pessoas falando assim: amar a Deus sobre todas as coisas, quando Jesus nunca falou isso. Jesus não falou para a gente amar a Deus sobre todas as coisas. Jesus falou assim: ama o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Quando eu digo que eu estou amando a Deus acima das coisas, eu também estou amando as coisas. Mas o mandamento de Jesus é que eu não devo amar mais nada além dele. É de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento. Não tem espaço para outra coisa, entende? E o outro mandamento é: ama o teu próximo como a ti mesmo. Mas a dificuldade de entendimento nesse segundo mandamento é a seguinte: eu quero amar meu próximo, mas eu não me amo. E ama como você ama a ti mesmo. Então você precisa se amar primeiro para que você possa amar o seu próximo. Então as pessoas elas ministram, elas oram pelos outros, elas pregam para os outros, mas elas não pregam para elas mesmas, elas não oram por elas mesmas, elas não ministram-se a si mesmas. Ainda que cabe isso na intimidade, mas é necessário eu me submeter, como eu disse, me submeter. Eu preciso ser ministrado, eu preciso sentar para ouvir. E isso eu gostaria até de compartilhar com você. Durante um tempo na comunidade do reino, só eu pregava, só eu cantava. E durante muito tempo eu não ouvia ninguém, não sentava para ouvir ninguém, não era ministrado. E aí, que saúde eu tinha? Nenhuma. Por quê? Porque eu tinha uma ótima performance, eu pregava muito bem, eu cantava muito bem,
mas eu estava definhando espiritualmente, eu estava esfriando espiritualmente. E quem me ouvia falando em línguas, me ouvia cantando, adorando, fervoroso no altar. Mas isso é resultado, isso é performance. Altar é resultado de performance. Na intimidade, na segunda-feira que a gente mede a nossa saúde espiritual, eu acordava desanimado, eu acordava mal, eu acordava triste, eu acordava frio espiritualmente. Eu orava domingo quase que o dia inteiro. Na segunda-feira eu não tinha coragem de fazer uma oração, porque eu estava sozinho. E aí eu percebi então que eu tinha me tornado um ótimo profissional de culto. Essa é a verdade. Por quê? Porque a minha vida espiritual estava definhando. E nós temos muito hoje, muita gente que está em cima do altar, mas está morrendo. E é um problema. Por quê? Porque gente doente causa epidemia. A gente tem pastores aqui na igreja, pastores que eu pastorei, mas eu também me permito ser pastoreado por eles. Eu tenho conselheiros aqui na igreja, pessoas que eu aconselho, pessoas que eu se submetem à autoridade, como você disse, mas eu não tenho problema nenhum em chegar para um pastor específico que eu dou acesso ao meu coração e falar para ele: olha, eu estou mal, estou triste, estou chateado, estou magoado, estou frio. Eu não tenho problema com isso. Então, a humildade, acho que a palavra-chave é essa, é humildade. Apesar de não ter ninguém hierarquicamente, apesar de eu não gostar muito dessa questão de hierarquia, mas eu entendo, corporativamente falando e institucionalmente falando, eu não tenho realmente ninguém acima. Porém, a gente tem que ter humildade para chegar para alguém, e é claro que não é para qualquer um, mas chegar para alguém e se submeter a isso. Como eu saí disso, eu saí o dia que eu entendi, que eu olhei para mim, não foi ninguém que falou, foi eu olhando para mim e falei assim: eu preciso mudar. Esse choque de realidade, né? Quando você a gente sabe quando a gente está mal, essa é a verdade. A gente não admite às vezes, mas a gente sabe. E eu entendi isso. Alguém que foi muito usado por Deus para tratar isso em mim foi minha esposa. Ela olhava para mim e falava assim: você precisa melhorar, você não pode ser assim. Então foi mais ou menos assim. E hoje eu lido dessa forma que eu estou te falando. Eu tenho pastores aqui que eu tenho tranquilidade para chamar, sentar na mesa e abrir meu coração e falar: eu preciso de ajuda, eu preciso de oração, eu preciso de conselho. Aí me cabe, como pastor presidente, tratar essa questão de saúde. Aqui na nossa casa eu sempre falo para as pessoas exatamente isso: eu não sou super-homem, eu não tenho problema em mostrar a minha humanidade, entende? E eu entendo que essa igreja atual, ela está passando por exatamente isso. Os pastores hoje, nesse momento de pandemia, eles estão entrando em choque, porque eles estão sentindo o lado humano deles como nunca sentiram antes. E eles vão ter que ter essa coragem de se abrir, eles vão ter que ter essa coragem de pedir ajuda. Eles vão fazer isso. Se eu estou num ambiente que me oprime, eu não posso abrir meu coração. Se eu estou num ambiente que as pessoas idealizam o pastor como perfeito, e aí o pastor às vezes toma proveito disso, porque os pastores às vezes querem se sentir, isso faz bem para o ego pastoral, quando as pessoas olham para mim como uma entidade espiritual: olha o nosso líder, o nosso pastor, o nosso pai, o nosso apóstolo, o nosso bispo, essa entidade espiritual, o pastor tira proveito disso. Por quê? Porque isso gera poder ao pastor. Agora, quando o pastor ele entende o que Deus tem para o ministério pastoral, que é um ministério de auto-sacrifício, um ministério altruísta, um ministério de humildade, não cabe vaidade, a gente precisa deixar a vaidade de lado, aí a gente não tem problema. Eu não tenho essa dificuldade aqui, porque as pessoas, eu sempre falo para as pessoas, quando alguém chega na comunidade do reino e fala assim: olha, se eu não te decepcionei ainda, se prepare porque eu vou te decepcionar, porque eu sou humano, né? Humano. Mas eu sou humano, eu não tenho problema com isso. Então vai muito do ambiente que eu estou e a forma como eu me posiciono. E eu tive que sofrer isso, eu sofri isso, porque lá atrás eu achava que eu era uma entidade espiritual, né? E aí eu comecei a entrar em conflito comigo, e aí eu precisei me despir dessa autoaclamação de divindade, né? Um ser humano, um homem, e as pessoas aqui, elas me conhecem, sabem quando eu estou bem, quando eu não estou, e eu não tenho problema de abrir meu coração assim. Mas é preciso, como você falou, é algo a ser tratado. E eu acho que esse tempo de ajuste que a gente está vivendo é muito importante isso, os pastores se alinharem. Você já parou para pensar que todas as igrejas estão numa situação igual? Veio a equidade do reino. Por quê? Porque o pastor fala assim: eu tenho uma igreja
que tem 800 membros, eu tenho uma igreja que tem 2.000 membros, mas esse pastor que tem 800 membros, tem 2.000 membros, ele está numa condição igual a um pastor que tem 10 membros. Por quê? Porque hoje ele não está pregando mais para pessoas. E às vezes os 800 membros que o pastor tem, esses 800 membros, ele vai fazer um culto online, só 10 assistiram. Porque essas 800 pessoas não estavam com ele, estavam com a estrutura. Acabou a estrutura. Não importa o tamanho da minha igreja. Hoje a mesma coisa que eu faço num prédio de 700 metros, eu posso fazer num quarto de 2 metros quadrados. É Deus tirando a estrutura e preservando a essência. As igrejas estão em condições iguais. Aí vai muito a questão de mídia, né? Hoje a igreja ela está muito, tem essa questão da mídia. Então, talvez algumas estruturas ainda se mantenham por causa da mídia, né? Tem uma equipe de mídia melhor, patrocina e faz e divulga mais. Porém, aí entra uma outra questão muito relevante que eu penso, que é a questão dos pastores. Eu tenho algumas pessoas que falaram comigo e falaram assim: pastor, na pandemia eu ouvi meu pastor pregar pela primeira vez, depois de estar 5 anos na igreja dele. Por quê? Porque é a estrutura do evento, do show, todo dia alguém que prega, traz alguém de nome, e isso vai inchando a igreja, porque as pessoas, isso atrai crente de outras igrejas, as pessoas vão chegando e vai, tem 5.000 pessoas na igreja, mas as 5.000 pessoas nunca ouviram o pastor pregar, e agora, o que ele vai fazer? Ele vai ter que ter tempo com Deus, para receber algo de Deus, para poder transmitir algo de Deus. Então, essa é uma outra questão que está... Essa questão da pandemia, que a gente está entrando nesse assunto, ela veio para testar a saúde da igreja, em todos os aspectos. Financeiro, também, porque as pessoas elas vão ter que entregar o que, vão ter que reconhecer o que agora? O sacerdócio, não é mais nas paredes. Eu não oferto mais para as paredes, por quê? Porque nem nas paredes eu posso entrar. As pessoas vão ter que reconhecer o sacerdócio. Por que eu estou ofertando? Por que eu estou entregando meu dízimo? Porque eu reconheço o sacerdócio. O que é reconhecer o sacerdócio? Existe alguém que foi levantado por Deus não para religar religião, não, para me conectar com o meu propósito, que vai me dar direcionamento, que vai entrar no Santo dos Santos para interceder a Deus pela minha vida, né? Então aí eu reconhecendo esse sacerdócio como era na antiga aliança, e quando eu falo antiga aliança não estou nem falando de Moisés, estou falando lá de Adão, que foi onde começou a primazia do dízimo. Eu estou entregando o que? Reconhecendo o sacerdócio, não tem mais parede. Aí as pessoas muito preocupadas, né? Alguns líderes muito preocupados, a igreja precisa abrir porque a arrecadação caiu. Essa arrecadação não é deles, essa arrecadação é das paredes, então as pessoas deviam entregar só para o prédio, né? E hoje Deus está ajustando isso. Não tem mais como apelar, ou é ou não é, não tem mais como burlar, não tem como maquiar, ou é ou não é, não tem mais o que fazer. Eu lembro que quando a gente começou o primeiro culto online aqui, a gente teve 400 pessoas assistindo. No segundo culto online, eu falei para essas 370 pessoas que estavam no segundo culto, eu disse para elas o seguinte, assim, por favor, se você tem um pastor que está pregando, por favor, vá assistir ele, desligue o canal que nós estamos transmitindo, porque se você tem um pastor, é ele que tem que falar o seu coração. E aí a partir daí, então, ficaram só os nossos membros, 200, 250 pessoas por transmissão. Mas as pessoas, elas estavam desconectadas dos seus pastores. Por quê? Não sei. Primeiro você falou do dom da palavra, né, cara? Eu entendo isso com muita tranquilidade, consciência, e eu penso da seguinte forma: hoje eu escuto muito isso de amigos, às vezes falam, poxa, Manuel, você tem o dom da palavra, você é um pregador, e não necessariamente o pastor tem que ser pregador, isso tem que ficar muito claro. O pastor não precisa ser pregador, o pastor tem que pastorear. Porém, eu também escuto muito isso, a questão de jovens aqui da igreja. Eu estou muito próximo dos jovens da igreja, e eles falam para mim, poxa pastor, eu queria pregar igual você, cara, mas veja bem, eu quando eu comecei o ministério, eu por não entender o propósito, meu sonho, vou abrir meu coração, meu sonho era ser igual ao Marco Feliciano, pregando igual ele, e tentei, admirava-o muito, porque na minha época o Marcos Feliciano era o que o Luiz Hermínio é hoje. Hoje todo mundo quer pregar igual o Luiz Hermínio, igual algumas outras referências, e não há problema em ter referência, ok? Mas eu queria, só que eu não conseguia, e eu me frustrava por causa disso, porque eu não entendia que o propósito de Deus para a minha vida não era ser igual a ninguém, não era pregar igual a ninguém. É muito importante nós entendermos isso. Vamos colocar, você disse que o propósito que Deus tem para a sua vida é missões.
Então Deus tem um ministério para entregar na sua mão, algo que especificamente você vai fazer. Ministério é serviço específico, algo que especificamente é você que vai fazer e ninguém mais vai fazer igual você. Agora, se você não entender que ninguém mais vai fazer igual você, você vai perder tempo tentando fazer igual a outro. Quando é que eu entendo o propósito? Entendendo quem eu sou. O dia que eu entendi que Deus me queria exatamente como eu sou, aí saiu um peso das minhas costas, porque me frustrava, porque eu queria cumprir o meu propósito como outros cumprem. Qual que é o propósito? Pregar a palavra, mas eu queria pregar como outros pregam. Então eu tenho que entender que o propósito está totalmente alinhado com a minha identidade. O dia que eu entendo quem eu sou e a beleza que há em quem eu sou, eu vou parar de perder tempo querendo ser igual ao outro. Eu não vou mais querer me vestir igual ao outro, não vou querer mais me movimentar igual ao outro. Hoje eu vejo pessoas assim que eu admiro, e não tenho problema em dizer isso. O apóstolo Luiz Hermínio é um cara que eu admiro. Eu tenho outras referências com relação à ministração da palavra. Hernandes Dias Lopes, um cara fantástico. Pastor Eduardo Reis, um homem fantástico. E eu olho para essas pessoas, só que hoje eu não tenho vontade nenhuma de ser igual a eles. Nenhuma. Por quê? Porque eu entendo que existe algo poderoso naquilo que eles são, mas Deus quer me tornar. E aí a gente tem muita comparação. Mas o Luiz Hermínio é conhecido a nível internacional. Talvez não seja isso que Deus tem para a minha vida. E aí, quando eu entendo o propósito de Deus e entendo quem eu sou, eu fico muito mais tranquilo também. Sabe por quê? Porque aí eu não vou querer pregar para a nação inteira como alguém faz. Eu vou olhar para o Senhor e falar: Senhor, para quem o Senhor quer que eu pregue? São para 10 pessoas? Eu vou pregar para 10 pessoas. São para 300 pessoas? Eu vou pregar para 300 pessoas. Por quê? Porque eu entendi quem eu sou. E quando eu entendo o que eu sou, eu vou entender o que Ele quer fazer comigo. E aí eu vou viver o meu propósito. Então, entenda quem você é. Quando você entender quem você é, o propósito já está implantado dentro da gente. Eu sempre digo o seguinte: o propósito Deus não vai te dar, o propósito você nasceu com ele. E quando você nasce com o propósito, você pode se preparar. Por quê? Porque quando você descobrir quem você é, olha o que Deus faz com Abraão: sai para ti mesmo. Gênesis 12, Deus não fala assim: sai para a terra onde eu te mostrarei. Se você for ler no original, Deus olha para Abraão e fala assim: sai para ti mesmo. E Abraão sai então numa peregrinação de autoconhecimento, porque quando ele se conhece, aí ele entende que dentro dele, ele olha e fala: poxa, olha o que está dentro de mim. Deus quer fazer de mim um pai de uma multidão. E aí nessa dificuldade de autoconhecimento, ele fala assim: eu vou ser pai de multidão, pai de uma nação. Então eu vou me deitar com a minha escrava, porque a minha esposa ela é estéril. Porque a gente faz isso, a gente tem esse problema, a gente quer adulterar o propósito quando a gente se depara com o impossível, quando na verdade é exatamente vencer o impossível que vai manifestar o propósito na nossa vida. Propósito é o que Deus cumpre em nós, ministério é o que nós cumprimos em Deus. Ministério é serviço, propósito é graça de Deus, é soberania de Deus. E as pessoas se frustram por causa disso. Qual foi o problema de Abraão? Ele quis cumprir o propósito, queimou etapa. Ele olhou para Sarai, para Sara, e falou assim: não vai dar, eu preciso ser pai, então eu vou fazer eu ser pai. E aí então coisas importantes: entendermos o nosso propósito, saber quem Deus vai conectar a nós para cumprir esse propósito, porque é tão importante quando descobrir o propósito, é descobrir quem vai somar no cumprimento desse propósito. E uma outra coisa importante foi porque Abraão recebeu a palavra, Sara não. Deus falou com Abraão o tempo todo, Deus não fala com Sara. E aí a gente precisa começar a acreditar naquilo que Deus fala ao coração do outro, que nos inclui. Você já pensou? Um dia Deus falou com você a meu respeito, e se eu não acredito? Eu preciso acreditar, porque senão eu não vou conseguir entender e nem viver, vou queimar etapas. Sarai, vamos chamar de Sara, porque Deus mudou o nome dela. Sara, ela não acreditou naquilo que Deus falou ao outro. E aí tem um outro ponto, quando Deus fala com um, mas cumpre em outro. E a gente vê o pai de João Batista, Zacarias. O anjo chega para ele e fala assim: a sua esposa, e é confrontador, porque o anjo chega para Zacarias e fala assim: Deus ouviu a tua petição, a sua esposa, que era estéril, vai engravidar. E Zacarias não crê. Duas coisas me chocam. Primeiro, como é que ele ora por algo que ele não acreditava? Porque a palavra é essa: o Senhor ouviu a sua oração, e ele não creu. Por que ele ora por algo que não acredita? E aí Deus fala: a sua esposa que era estéril
vai engravidar. Eu não acredito que Deus possa fazer no outro. Eu preciso dessa capacidade. Primeiro, de entender pelo que oro e orar crendo, porque senão é reza, é religiosidade. E nós temos uma geração que ora não acreditando que Deus fará aquilo que ela pediu para orar, orando, e não acreditar que Deus vai fazer no outro. Por quê? Porque ele recebeu a palavra, mas a palavra dizia respeito ao outro. Entende? Dizia respeito a Isabel, e aí ele não acreditou. Sara, ela não recebeu a palavra. Quem recebeu foi Abraão. Abraão creu, por isso é o nosso pai na fé. Sara não creu, por quê? Porque não recebeu a palavra. E Zacarias, em contraponto, não acreditou porque a palavra não dizia respeito a ele. Dois ensinamentos profundos para a gente. É quando eu não recebo, mas creio, e quando eu recebo, mas não creio, por quê? Porque não diz respeito a mim, e a gente tem uma dificuldade de acreditar no outro. A gente não tem problema com o ungido. Você não tem problema com o ungido, você não tem problema com o escolhido, você não tem problema quando Deus abençoa, contanto que seja você. Quando é o outro, você tem dificuldade. Sabe o que eu acho maravilhoso em tudo isso? É que quando o outro não acredita em mim, não faz Deus desacreditar de mim. Deus vai continuar acreditando em mim, ainda que ninguém acredite. Deus ele vai continuar investindo em mim, ainda que ninguém invista. E eu entendi isso. Eu sempre digo para os próximos a mim isso. O segredo daquilo que eu vivo com Deus é a convicção que eu tenho, que Deus me escolheu quando ninguém mais me escolheria, e vai continuar me escolhendo se todo mundo virar as costas. Deus investiu em mim quando ninguém queria investir, e vai continuar investindo. Eu digo, isso não é muito comum, mas com a igreja cheia, 400 pessoas, eu olho para as 400 pessoas e digo para elas: o dia que vocês quiserem ir, vocês podem ir, porque eu não estou aqui por causa de vocês. Eu tenho convicção que se todo mundo me rejeitar, Deus vai continuar me escolhendo, porque Ele escolheu, e isso não muda. E quando Deus escolhe, Ele não erra, né? Então isso é fantástico. Você pensar num Deus que escolheu você quando ninguém mais escolheria, investiu em você quando ninguém mais investiria, e vai continuar investindo, entende? Porque Deus ele não abandona projeto pela metade. Quem abandona projeto pela metade é o homem. Deus não abandona. Se Ele te escolheu, quando Deus te escolheu no ventre da minha mãe, Ele me escolheu para até o último dia da minha vida. Então, independente do que aconteça no meio do caminho, o propósito vai se cumprir. Por quê? Porque o propósito é dele. Quer ver? Um exemplo? Bíblia. Sansão. Deus chega para Manoá e fala assim: o seu filho, o que vai nascer, vai ser matador de filisteu. O seu filho que vai nascer vai ser para matar filisteu. Sansão é levantado por Deus. Sansão ele é um grande juiz, ele dá libertação, guerreia. Falha, fracassa, a ponto de ficar cego, de ser preso. Todo mundo conhece muito a história de Sansão. Só que Sansão morreu como? Sansão morreu matando filisteu. Sansão morreu cumprindo o propósito, porque o propósito é de Deus, vai se cumprir de qualquer forma. Deus não abandona projeto pela metade. Entendemos que temos um propósito, entendemos que temos um chamado, porém a gente precisa entender algo muito poderoso e forte. Deus não escolhe e não chama pessoa disponível. Todas as vezes que Deus chama, que Deus escolhe, vai ser alguém que está ocupado em outra tarefa. A maior característica que Deus te escolheu para um propósito é quando você está ocupado com outra coisa. Todos os escolhidos de Deus, todos sem exceção na Bíblia, eles estavam ocupados com outras tarefas. Por quê? Observe, Moisés, quando foi chamado por Deus, ele estava apacentando as ovelhas do sogro dele. Gideão estava malhando trigo no lagar. Eliseu estava lavrando a terra. Davi estava pastoreando as ovelhas do pai dele. Pedro estava pescando. João e Tiago estavam costurando redes. Mateus estava na coletoria. Todos estavam ocupados. E qual que é o segredo nisso? Qual que é o mistério nisso? É simples. Deus não chama ninguém desocupado. Deus não chama ninguém disponível, porque Deus não quer que ninguém aceite-o por falta de opção. Deus quer que você escolha estar com Ele. Por que Deus chama alguém quando esse alguém está numa ocupação? Simples, porque Deus quer que você diga sim para o chamado, não porque você não tem outra opção, mas porque você se apaixonou pelo seu propósito. Então, Deus não chama disponíveis, Deus chama dispostos, porque os disponíveis estão comprometidos demais com a sua disponibilidade.
Quem está disposto, ainda que esteja comprometido com outra coisa, tem coragem de renunciar para aceitar o chamado de Deus. Então, o maior segredo para nós vivermos o propósito, para nós vivermos o chamado de Deus, para nós exercermos o ministério, é estarmos ocupados. Pastor, mas e se eu estiver ocupado com algo que não é o meu chamado? Deus vai te redirecionar. Agora, Deus nunca vai chamar alguém parado. Deus sempre vai chamar alguém que esteja disposto, não disponível. Eu acho que isso é muito importante, eu coloco isso muito aqui na igreja. A pessoa quer servir tal, mas não está fazendo nada. Quem quer servir não precisa ser ordenado a isso, ele simplesmente serve. E você que me ouve, eu quero deixar uma palavra de Deus para o seu coração. Pare de buscar a resposta, torne-se a resposta. Você sabe quando é que quando Deus vai te inserir no propósito, quando é que você vai viver o propósito de Deus na sua vida? Quando você parar de procurar por fora aquilo que está dentro. Não espere que ninguém te apoie, não espere que ninguém acredite em você. Por quê? Porque se você basear o seu ministério nisso, quando alguém deixar de acreditar em você, você vai abandonar o ministério. Mas quando você entender que quem te escolheu foi Deus, que quem te chamou foi Deus, quem te capacitou foi Deus, você vai entender que Deus já depositou dentro de você tudo que você precisa para viver o propósito dele para a sua vida. E em nome de Jesus eu quero te encorajar, seja a resposta da próxima geração. Nós hoje somos a resposta da geração anterior, só que Deus está nos levantando para nós vivenciarmos uma transição geracional, onde os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos serão impactados por aquilo que Deus está plantando no nosso coração. Eu sou o pastor Emanuel Camargo e vivo o propósito de Deus, e eu quero que você seja o próximo. Viva isso também, tenha essa convicção, deixe essa chama arder e dê resposta àquilo que Deus plantou no seu coração. Deus te abençoe, eu conto com você.